Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o acadêmico Pedro do Carmo Soares. Meu polo de apoio presencial está na cidade de Colorado, no Paraná. Meu RA é o de número 1811-329-5 e nós estamos gravando este vídeo para a atividade MAPA da matéria Pregação e Práticas Ministeriais. O nosso pastor responsável pelo curso de bacharel em teologia é o pastor Ronei de Carvalho, e o nosso professor desta matéria tão especial é o pastor Reverendo Dias Lopes. Nesta ocasião nós queremos também saudá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eles nos proporam então este trabalho, nós elaborarmos um sermão expositivo com base no texto do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao 39, que com reverência nós tomaremos agora a leitura deste texto, capítulo 8 e o verso de número 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós agradecemos a Deus porque esta é a palavra de Deus e queremos tomar como base, usando até a epígrafe, o título destes versos, que é o cântico de vitória, Deus é por nós, e darmos um título a este sermão, trazendo a seguinte ideia de vitória dos vitoriosos. Parece um tema um tanto quanto redundante, mas os versos e a argumentação do apóstolo Paulo vão demonstrar para nós que realmente somos mais do que vitoriosos. Paulo vai basear a sua argumentação não na questão de se Deus é por nós, mas na verdade é quem é contra nós. Ele vai usar muitos argumentos para estas verdades, como por exemplo, ele vai trazer a nossa ideia que nós temos realmente muitos inimigos. O mundo, o nosso adversário, a nossa própria carne, são inimigos declarados do cristão. Mas ele também vai trazer para nós, já no verso de número 32, a ideia da lealdade de Deus em ajudar, em dar vitória ao seu povo, porque ele vai trazer o seguinte: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, ou seja, trazendo a ideia, principalmente aos judaizantes da época, que estavam ouvindo ele, avivando a memória destes homens sobre a lealdade do patriarca Abraão, que também, uma vez chamado por Deus, foi desafiado a entregar, a sacrificar Isaque em uma das montanhas de Moriá. E nós conhecemos a história, aonde Deus interveio, trouxe ali um substituto, o cordeiro, pelo qual Isaque foi trocado. Então esta ideia era uma ideia da qual o apóstolo Paulo estava trazendo e falando aos seus ouvintes sobre a lealdade de Deus e sobre o seu tão glorioso amor por eles.
ele vai então versar sobre pelo menos 3 verdades eternas, que estão nos versos 33, 34 e 35. Essas 3 verdades eternas são estas: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Ou quem nos poderá separar do amor de Deus? É claro que nós podemos ser acusados, podemos ser caluniados, mas o que o apóstolo Paulo está trazendo à nossa memória é o que já está explícito no capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele então, no verso de número 34, ele vai trazer certezas desta absolvição para nós. Observe, ele vai dizer: Cristo morreu por nós. Esta é a certeza magna que nós temos nas Escrituras. Cristo pagou o preço por nós. De acordo com a jurisprudência, porque o apóstolo Paulo vai usar a sua argumentação dentro deste contexto, vai dizer que um homem não podia ser acusado 2 vezes pelo mesmo crime. Outrora, já Cristo morrendo por nós, então hoje nós não podemos de maneira nenhuma ser mais acusados pelos pecados das quais Cristo já pagou por eles. Isso é uma verdade gloriosa, uma certeza de absolvição. A segunda certeza de absolvição está no que refere-se à ressurreição dos mortos, dentre os mortos, a qual Cristo foi ressurreto. Ele não somente morreu, mas ele também ressuscitou. O apóstolo Paulo vai usar a argumentação do capítulo 15 de 1 Coríntios, dizendo que se esperássemos Cristo somente nesta vida, seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas ele também vai usar um outro texto dizendo que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Ou seja, nós temos a certeza e a vitória de não termos somente Cristo ter morrido por nós, mas também agora dele ter ressuscitado. E com esta ressurreição também nos garante vitória. Uma outra verdade gloriosa, explícita, que nos garante a absolvição total de qualquer acusação, é a posição de honra aonde Cristo está. A Bíblia está dizendo, no verso 34, o apóstolo vai dizer: ele está à direita de Deus. Estando à direita de Deus, ele está numa posição de honra, ele está numa posição privilegiada para nos abençoar. É nesta posição que nós vamos então entrar na quarta argumentação da absolvição por excelência. Ele não só está à direita de Deus, mas ele está à direita intercedendo pelo seu povo, está intercedendo, está mediando pelos santos diante de Deus. É que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, os versos 15 e o 16, vai trazer para nós esta ideia. Ele está à direita de Deus, sendo o nosso intercessor e o nosso mediador por excelência. Porque assim como nós, passou por aqui, foi tentado, mas em nada ele foi pecador. Esta é uma verdade que nos garante vitória nesta tarde de hoje. Uma outra argumentação que o apóstolo vai trazer a nós é sobre aquilo que poderia nos separar de Deus. Ele faz uma pergunta e dentro desta pergunta o apóstolo Paulo vai trazer inúmeras situações. Ele vai falar, por exemplo, da tribulação, das angústias, das perseguições. Ninguém melhor do que o apóstolo Paulo, um homem tão experimentado em diversas situações adversas. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso de número 23, ele vai falar sobre os muitos perigos que ele enfrentou, perigos na terra, perigos no mar, enfim, ele vai falar de diversas tribulações, e nenhuma dessas tribulações teve o poder de separar-nos do amor de Deus. Nenhuma dificuldade neste tempo pode nos separar do amor de Deus. Ele vai falar exatamente sobre isso. Quando chegamos no versículo de número 38, Paulo vai então falar sobre certezas.
Ele vai iniciar o verso 38 dizendo: porque eu estou certo. Paulo não estava de maneira nenhuma com dúvidas ou incertezas. Paulo tinha certezas, convicções, verdades eternas, e ele está dizendo a nós: eu estou certo de que nem a morte e nem a vida pode nos separar do amor de Deus. Porque em Filipenses capítulo 1 e verso 21 ele vai dizer: porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. O apóstolo Paulo não temia a morte, porque ele sabia que a morte não teria poder de separá-lo do amor de Deus. E é esta a verdade que nós encontramos neste texto: nem a morte e nem tampouco a vida, ou seja, nem as incertezas da morte, nem tampouco algumas certezas que temos na vida podem nos separar do amor de Deus. Ele vai trazer também à baila da sua argumentação que nem seres angelicais, nem potestades, e nem tampouco o tempo, nem o passado, nem o presente, nem tampouco o futuro, ou seja, dificuldades do presente ou incertezas do futuro podem separar-nos do amor de Deus que está revelado na pessoa augusta de Cristo Jesus, nosso Senhor. E caminhando para a conclusão, o apóstolo Paulo vai dizer que nenhuma altura, nenhuma profundidade, ou seja, nem as mais altas promoções humanas, os louros, os elogios, ou seja, tudo aquilo que o homem pode receber, para que seja altivo, isso não pode de maneira nenhuma separá-lo do amor de Deus, e nem tampouco a profundidade, ou seja, a profundidade das desilusões, das falências existenciais, não tem o poder de nos separar do amor de Deus. E o apóstolo Paulo vai usar até mesmo a sua imaginação agora. Ele vai dizer: olha, se surgir qualquer outra criatura, nem mesmo esta criatura ou esta situação poderá nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Escute, meu querido amigo, irmão, ouvinte, nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma das nossas dificuldades, nenhum dos nossos problemas podem nos separar. É claro que nós, muitas das vezes, devido à nossa vida humana ser limitada, passar por dificuldades, e nós não conseguimos compreender qual é o trabalhar de Deus, mas se olharmos para o texto do capítulo 8 e todos esses versos, nós vamos ver Deus dizendo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos ver o Espírito Santo intercedendo e ajudando nas nossas fraquezas. Nós vamos ver Deus nos ajudando, intercedendo, enviando o seu Filho. Nós vamos ver Cristo também nos ajudando, sendo o nosso mediador entre Deus e nós. Ou seja, tudo isso é garantia de vitória. E eu quero encerrar esta exposição trazendo uma ilustração muito simples ao seu coração. Conta-se a história de uma mãe que tecia o seu tapete e o filho brincava embaixo assim, com os seus brinquedos, e ele então olhou para cima e fez uma afirmação: mãe, o seu tapete está muito feio, porque do ponto aonde ele estava olhando, ele só conseguia ver pontos desconexos. A ilustração que sua mãe estava abordando não tinha ainda uma forma aparente, não dava para entender as coisas que ela estava abordando, o desenho que ela estava abordando. E então ele faz essa afirmação. Então a mãe, muito experiente, não disse nada naquele momento. Ela terminou o seu trabalho, e quando terminou o trabalho, fez questão de pegar aquela criança que estava embaixo e colocar no seu colo. E ela então fez a pergunta para o menino: olhe e observe, fale alguma coisa do tapete. E aquele menino então disse: mamãe, o que a senhora fez? Porque o tapete que a senhora estava tecendo era muito feio, mas esse está maravilhoso. Ela disse: não, meu filho,
eu não fiz absolutamente nada. É você que estava em um lugar que não tinha uma visão perfeita daquilo que estava sendo feito, daquilo que estava sendo construído. Observe que da mesma maneira somos nós, homens. Muitas das vezes nós não compreendemos o que nós estamos vivendo, as tribulações e as dificuldades que estamos enfrentando. Para nós, simplesmente, está tudo desconexo, está tudo fora do lugar, está tudo muito feio. Mas como o apóstolo Paulo escrevendo diz, todas as coisas contribuem para o bem. É exatamente isso que Deus quer nos ensinar. Nós estamos olhando por uma ótica humana e não conseguimos entender muito bem, mas aquele que começou a boa obra, tanto na minha quanto na tua vida, Ele é fiel para aperfeiçoá-la. Então não se desespere, porque se você não está entendendo até agora o que está acontecendo na tua vida, fique tranquilo, porque tudo isso está conspirando para que Deus se revele de maneira mais profunda e eficaz o seu amor, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. Nós vamos aqui encerrando este trabalho e nós queremos agradecer em primeiro lugar a Deus que tem nos ajudado e tem nos dado condições de chegarmos até aqui, e agradecer a Unicesumar, que também tem nos proporcionado dias de intenso crescimento espiritual. Nosso muito obrigado, e as nossas orações aos nossos professores, aos nossos amigos, aos alunos que conosco também estão fazendo esse trabalho. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus, queremos mais uma vez neste dia tributar ao Senhor a nossa gratidão pelos seus feitos, que até aqui tem, ó Pai, nos abençoado de maneira profícua. Ó Deus, nós te pedimos esta tarde, abençoa a nossa instituição de ensino, os professores, os alunos, a todos os funcionários. Nós rogamos a Ti a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.